Aleluia, Deus. Vamos ler o versículo 10, irmão, do capítulo 3 de Pedro, que diz: porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Aleluia, Deus. Meu querido e amado Deus, Senhor, nesta noite estamos aqui mais uma vez, Pai. E quero nessa oportunidade, Senhor, render a Ti a minha gratidão, Pai, por nos conceder, Senhor, mais um dia, Senhor, em que nós nos reunimos aqui nesse templo para Te cultuarmos, para Te adorar, Senhor. Eu Te peço também nessa noite que o Teu Espírito, Pai, ilumine nossas vidas, Senhor, nosso entendimento,
para que possamos compreender, Deus, a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, em nossas vidas. Nos abençoa, Pai, na direção do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Que você não deixe as coisas interferirem na sua salvação. Eu observando o hino que o Rodrigo louvou, o hino é muito... O hino diz que no céu não entra pecado, né? Lá não tem fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Eu imaginando hoje à tarde, eu estive ali fora enquanto se movimentava aí a carreata, pode se chamar assim, de um dos candidatos a prefeito. E eu vendo que muitas pessoas se alegram, gritam, bate palma. E veio na minha mente uma filmagem que o Francisco fez, ou melhor dizendo, 2 filmagens que ele fez, de um rapaz chamado Pio e do outro, o Vilanildo. Como as coisas mudam de repente, irmãos, né? Há poucos dias eu vi uma carreata de pessoas que choravam de tristeza pela morte de um ente querido. E hoje as coisas se inverteram, as pessoas estavam sorrindo e gritando ou saltitando, melhor dizendo, de alegria. Como a vida é. Para quem, como diz a Chico Carvalhais, quem ficou, ficou e quem partiu, partiu. Quando eu fiz essa leitura na carta de Pedro, que dia é esse que o apóstolo Pedro está dizendo que vem? Que é o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, porque a Bíblia registra que o céu ficou reservado para esse fim. E tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão desaparecer. Queria mexer com a sua mente nessa noite. Eu queria perguntar a você se você tem pensado no céu. Qual foi o dia que você parou nesses últimos dias e a sua alma se alegrou ou se entristeceu porque você passou um tempão pensando na eternidade? Eu costumo fazer isso, irmão, e a Cristiane, às vezes, eu até falo para ela que às vezes eu sinto saudade de lá. Por quê? Porque nós fomos... o nosso projeto original, ele não surgiu na terra. O nosso projeto original surgiu no céu, na mente de Cristo, na mente de Deus. Quando Deus projetou em criar o homem, ele não estava aqui na terra. Quando Deus faz o plano para criar o homem, ele está nos céus, entronizado, sentado no seu trono, na trindade, né? Entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles planejam em criar o homem aqui na terra, mas eles estão no céu. Então o nosso projeto é originado no céu, de onde eu tenho saudade. Porque caminhar para lá é um retorno, é um regresso. Não regresso de regredir, mas é um retorno de onde eu fui planejado, de onde eu fui projetado. Eu tenho saudade de lá. E às vezes eu converso com alguns irmãos, e eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta ali no batente com alguns irmãos, e eu fiquei triste, irmão, porque no meio de poucas pessoas a pergunta que eu fiz foi: se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Mais ou menos a metade respondeu que não. Eu não sei como nós entendemos que essa preparação, porque a salvação que nos é dada é quando nós confiamos plenamente em Deus. Quando nós confiamos plenamente em Deus, aí vai aquele versículo, parece que é João, não carece ser procurado, na Cristina, parece que é 1 João capítulo 5, versículo 13, que ele escreve para que nós tenhamos certeza da salvação. Então a salvação, ela é um presente de Deus que nos foi dado pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu sinto esse desejo, essa vontade de pensar como será lá. Porque pelos textos bíblicos que nós temos, a única coisa que a gente fala é que as ruas são de ouro, né? Tem lá
muros, mares de cristais, tá? O rio de água cristalina, a árvore da vida. Mas eu consigo ver pela fé, que a Bíblia também me dá o direito, de ver o Senhor iluminando todo aquele ambiente. Infinito, infinito. Eu vi na mensagem do Hernandes, ele dizendo assim: irmãos, para quem vai passar a eternidade no céu, e para quem vai viver ou passar a eternidade no inferno, há duas questões. Se essa pessoa tirar 1000 anos de eternidade no inferno, o que falta para ele cumprir? Toda a eternidade. Não desfalca a eternidade. Vamos supor que eu tirei um exemplo que eu cumpri 10.000 anos de eternidade no céu, falta quanto? Toda a eternidade. E nós precisamos entender isso aqui, irmão. A passagem de Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, onde o apóstolo Paulo diz que devemos pensar nas coisas que são de lá, nas coisas que são de lá. A minha não é eficiente. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Só mais uma, Ana Cristina. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Uma coisa bem simples, que é comum você ver isso aqui em Fortaleza. Você chega na Praça de Alencar, aí tem aquelas, não sei se a gente chama baiana, aquelas mulheres que lê a mão, né? Que você lê a mão. A questão é como é que ela lê a mão de um crente, se a vida dele está escondida em Cristo. Cigano, né? É cigano, verdade, irmão. Baiano, é? Me perdoe os baianos aí que estão nos acompanhando. Então, como se lê a mão de um crente, se a vida dele está escondida em Cristo? A nossa vida, ela está escondida em Deus, e o apóstolo Paulo diz assim: pensem nas coisas de lá. A nossa preocupação, principalmente nessa época, tem sido nas coisas daqui. Quem vai ganhar a eleição e tal, como é que está isso, como é que está aquilo, se a vacina que está do coronavírus se vai resolver o problema, e um monte de outras coisas. A nossa vida, ela é terrena demais, irmãos. Porque ultimamente, é poucas vezes que nós ouvimos falar. Graças a Deus que a Bela Vista, ela é uma mescla de um pouco de tudo. Mas você não vê falar na televisão de pregação sobre a eternidade? Eu duvido que você me diga aí qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem falando sobre a vida eterna. Porque as pessoas não estão preocupadas com isso. Porque me parecem, a mente dos homens, ela é muito terrena. E nós precisamos começar a pensar nisso, já que nós mesmos falamos que a vinda de Jesus está perto. Se a vinda do Senhor está perto, como costumamos dizer, então nós temos que pensar na eternidade. Nós temos que pensar na eternidade. Versículos 5 e 6 do mesmo capítulo, Ana Cristina, por favor. Diz: portanto, matem os desejos deste mundo que haja em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem. Em outra versão diz assim: porque a ira de Deus chegará sobre aqueles que não obedecem. Quando o apóstolo escreve essa carta e escreve aos irmãos de Tessalônica, aparece no capítulo 1 e versículo 10, ele vai dizer que o nosso escape é Cristo, que nos livra da ira vindoura. É como que eu esteja falando aqui e isso não causa nenhum impacto na vida daquela pessoa que não conhece a Cristo, ou até mesmo na vida de alguns que conhecem a Deus. É como se isso não assustasse. É como se isso aqui não tivesse nenhum efeito, é só jogando palavra fora.
Irmãos, todos nós sabemos, baseado no texto que o apóstolo escreve aos Romanos, que o pecado fez uma separação entre nós e Deus. Isaías também registra isso. E a Bíblia diz mais que todo mundo foi separado de Deus por causa do pecado. Todo mundo está destituído, afastado da presença de Deus. Se todo mundo está afastado da presença de Deus, quando esse Deus se manifestará com ira, amém, Ana Cristina? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando Deus se manifestar com ira, você imagine o que sucederá. Porque a Bíblia registra, se é com dificuldade, não sei se eu posso usar essa palavra dificuldade, que os justos se salvam, imagine aqueles que não buscam a Deus. A nossa alegria não é em orar por uma pessoa e ela ser curada. Isso não era a alegria dos discípulos quando Jesus enviou eles para o campo, que eles voltaram e diziam: Senhor, no teu nome até os demônios, quando a gente fala no teu nome, até os demônios obedecem. E Jesus disse: não se alegre por isso, mas que vocês se alegrem por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Essa deve ser, irmão, a nossa alegria. E se a nossa alegria está em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia, nós devemos ter um desejo de estar com Ele, glória a Deus, por toda a eternidade, por toda a eternidade, aleluia. Bendito seja o Senhor, glória a Deus. Tem um texto de Efésios 6:10, porque é uma caminhada em que nós estamos enfrentando e nós precisamos estar fortalecidos nele, no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, glória a Deus. Porque somente Deus, meus amados, é que pode nos garantir o trajeto em paz para as mansões celestiais. Lembra quando sai um povo do Egito? Não sei se todos têm consciência dessa história. Eles saem pelo deserto, passam por lugares onde não tem água e não tem alimento, e Deus não deixa eles morrerem de fome. É Deus que vai mantendo de alimento e de água. A Bíblia diz que nesse trajeto eles não compraram roupas, porque as roupas não ficaram velhas. Que conversa, 40 anos andando pelo deserto. E a Bíblia registra esse fato. Porque a nossa caminhada, nós precisamos entender que é um milagre de Deus. Há gigantes, há serpentes, há dificuldades. Mas a promessa de Deus é que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a promessa de Deus que está se cumprindo em nossas vidas. E nós precisamos glorificar a Deus por isso, por essas coisas. Porque se eu fosse caminhar, fazer o trajeto só porque um dia eu aceitei a Jesus, não, deixa Senhor comigo agora, amanhã talvez nem estivesse vivo, não é? Porque a nossa garantia, a nossa força é o Senhor, glória a Deus, que vai caminhando para lá. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também, parecíamos que eram realmente gafanhotos. Ou seja, são pessoas que não têm ânimo. Quando o Josué e o Caleb vai se pronunciar, que eu não vou pedir para a Ana Cristina colocar mais, eles vão afirmar que a terra é boa e que eles vão possuir a terra porque é uma promessa de Deus. Foi Deus que prometeu a terra, ou melhor dizendo, a Canaã para eles, a terra que manava leite e mel. Então Caleb e Josué, ele diz: que conversa é essa? Nós vamos entrar naquela terra e possuir, vamos derrotar quem estiver lá, porque quem prometeu foi Deus. Assim é a nossa caminhada para Canaã celestial. Quem prometeu não foi homem, foi Deus que prometeu. E o projeto de Deus é nos levar àquela terra. Cuidado com os 10 que não vão entrar lá, porque eles vão fazer de tudo para que você desfaleça pelo caminho. Por isso que eu digo, quando nós estamos firmados nos céus,
não há ninguém que tire o nosso foco. Nós estamos focados e nós iremos para lá, com certeza. Nós precisamos compreender isso. Aleluia, Deus. Às vezes a nossa preocupação com essa vida é tão grande que nos desfoca, ou seja, ela tira a beleza daquele lugar tão maravilhoso. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, eu vou fazer essa leitura bem rapidinho, Ana Cristina, que para mim é importante. Então, o Salomão, o escritor de Eclesiastes, está dizendo: então resolvi me divertir, gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também era ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho. Prossegue, Ana Cristina. Realizei grandes coisas, construí casa para mim, fiz plantação de uvas, plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos, além desses tive outros nascidos na minha casa. Pode prosseguir, Ana Cristina. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis das terras que governei. Mais uma, Ana Cristina. Sim, fui grande, fui mais rico que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Passa para o próximo lá na frente, Ana Cristina. Sem Deus, como teríamos que comer ou com que nos divertir? O que o Salomão está afirmando, irmão, que ele buscou prazer em todas essas coisas. Na bebida, em mulheres, em construir casa, em construir açude, em ser rico, em ouro, em prata. E nada disso. Ele disse, em todas essas coisas são vaidade. Aí no versículo 25 ele diz, sem Deus, como teríamos que comer ou com que nos divertir? Ou seja, ele está dizendo assim, todas essas coisas que o homem busca, e se ele adquirir, ele ainda é infeliz. Porque precisa do 25, Ana Cristina. Porque precisa de Deus para completar ele. E assim é em nossas vidas. Aqui buscamos, planejamos, projetamos as coisas. Só não podemos deixar que aconteça conosco o que aconteceu com Salomão. Que o nosso coração fique impregnado por essas coisas. Nós não somos do mundo, irmão. Nós somos cristãos. Nós estamos aqui peregrinando como fosse pelo deserto. Então, outra coisa que eu queria passar para vocês, que eu acho interessante demais, é uma leitura que tem em Lucas 16, que Jesus conta uma história, que alguns chamam de parábola, chamam de história, é onde fala de um homem rico e de um homem pobre. Diz, Jesus contou, havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Olha, todo dia o homem dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu, que é Lázaro, e foi levado pelos anjos para o junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe, Abraão e Lázaro ao lado dele. Irmão, está contando a história de dois homens. De um homem rico, que não fala que ele é avarento, não. Fala que ele é rico e que gastava o dinheiro com a sua vida. Ele comprava do bom e do melhor, comia do bom e do melhor. E também fala de um homem pobre, que desejava se alimentar com a comida que ele via na mesa do rico. E para completar mais ainda a sua situação, ele era leproso, cheio de feridas, de sorte que os animais, os cachorros, lambiam o seu corpo.
diante dessa situação que Jesus está pondo aí para os fariseus. Claro que o sentido não é só a eternidade, é dar uma lição de moral também neles, porque eles não amam o próximo. O que nós compreendemos? É que o rico, melhor dizendo, o pobre, ele morre. E a Bíblia usa um linguagem assim: foi levado pelos anjos. Isso não quer dizer que ele não foi sepultado ou que os bichos comeram ele. Ninguém sabe. A realidade é que ele não, se ele foi sepultado, ele não teve um sepultamento digno. E a Bíblia em seguida registra que o rico também morre, foi sepultado. Alceu Pires, parece que tem um juízo final, que diz que até o cemitério os amigos vão. Até na boca da cova, talvez na vida desse homem rico, tinha um tumulto, tinha uma multidão falando quanto ele era importante e tal e tal. Mas a questão é quando ele foi sepultado, que cerrou a sepultura, e dali para frente. As pessoas costumam dizer, é comum isso quando a gente está evangelizando, irmão, isso é conversa, morreu, acabou. Não é morreu, acabou pelo que Jesus está contando aí, não. Outra coisa, é que Deus é bom e no final ele se acerta. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aí é que a morte não muda o destino de ninguém. É isso que ele está dizendo, que morre o Lázaro, o pobre, e vai levado para o seio de Abraão, e morre o rico e vai para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Não houve nenhuma mudança da morte do rico para o outro lado. Digamos assim, não houve nenhuma mudança, tipo assim, ele tem dinheiro, então vai ser salvo. Não. O que eu tomo de lição nessa leitura, irmãos, é que o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, eu faço hoje, enquanto eu estou vivo. Porque após tombar e ir para a sepultura, a Bíblia registra em Hebreus 9, 27, parece que segue-se o julgamento, o juízo. Nem precisa procurar, viu, Ana Cristina? Segue-se o juízo. Por quê? Porque enquanto eu tive vida, enquanto eu tive oportunidade, não quis. Quando o rico fala, Abraão, manda alguém dentre os mortos que ressuscite e vá falar lá na casa de meu pai, porque eu ainda tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. A resposta de Abraão é, olha o que eles têm lá, a lei de Moisés e os profetas. Eles têm lá, eles sabem qual é o caminho a seguir. E nós temos mais do que a lei de Moisés e os profetas, irmãos. Nós temos todo o histórico de Jesus até então. E exemplo de grandes homens de Deus que passaram, os reformadores da igreja e outros e outros. Se nós perdermos, num linguajar bem popular, se nós perdermos a salvação é porque nós não prestamos mesmo. Porque nós temos tudo. Temos o sacrifício de Jesus. Temos o Espírito Santo, o Consolador. Temos Bíblia da mulher, da criança, ilustrada, preta, branca, colorida, de todo jeito. Temos gente pregando sem nenhum empecilho. Nós somos os privilegiados nesses últimos dias. Por termos tanta coisa, tanta coisa. Então sonhar com o céu não é ficção, é uma realidade. É uma realidade. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus para mim, Ana, em capítulo 12, versículo 23. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram, essa tradução é interessante, até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também ao espírito dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Volta aí, Ana Cristina. Olha o que acontece com a vida do cristão, irmãos. Aperfeiçoados.
Por quê? Porque alguém tem a capacidade de fazer isso com a minha alma, com a minha vida. Fala o seguinte, Ana Cristina. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel, que clamava, não era o sangue de Abel que clamava? Só o próximo, Ana Cristina. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Quem é que fala? É o Edivaldo? É Deus. Aqueles que recusaram ouvir, pessoa que entregou a mensagem divina na terra e não puderam escapar, por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. É por isso que na outra versão assim, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Por isso que eu falei, se nós chegar a perder a salvação com tanto recurso, é isso aí que é maravilhoso, irmão. O ser humano, eu veio conversando com o pastor, não estou lembrado qual era a situação, que eu disse assim, pastor, o ser humano é indesculpável diante de Deus. Ele chegar diante de Deus não tem nada a dizer em sua defesa. Se fosse o caso, né? 1 João capítulo 3, versículo 1. Porque quem tem, irmão, quem crê nessa esperança é o que o servo de Deus vai dizer aí. Se purifica. Quem confia, quem almeja, quem busca, vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser, porém sabemos isto, que quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Glória a Deus. Isso aqui é uma promessa de Deus, irmãos. Que nos tornamos parecidos com Ele, pois veremos como Ele é. O texto vai dizer que quem crê, quem confia, na outra versão, se purifica. Não sei se é necessário você procurar não, né, Cristina? O apóstolo João afirma, quem crê nessa esperança, se purifica. Por quê? Porque ele está confiante de que esse dia chegará e não tardará. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós vivemos, irmão, movidos, ou seja, nessa vida, por esse desejo. Romanos 6 e 4 diz, assim quando formos batizados, fomos reputados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Que vida nova é essa? É uma vida de uma nova criatura que encontrou Jesus como seu Salvador. Lembra que no encontro, parece que é João 3, e Jesus conversa com Nicodemos, e o Nicodemos questiona Jesus sobre o céu, e Jesus diz, para ir para lá o homem tem que nascer de novo, outra vez, ter uma vida nova. E eu tenho plena certeza disso, e vocês também, que ganhamos essa vida. Então vivamos essa vida nova, irmãos. Eu não consigo imaginar que alguém que tem essa promessa, que tem essa certeza no seu coração, ele consiga trocar isso por alguma coisa deste mundo, irmãos. Não entra na minha cabeça. Se tudo que o próprio Cristo afirma, que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. E eu trocar uma eternidade por algo passageiro. Só se for cumprindo parece que é Provérbios 12, que o homem que não obedece à lei é um animal, é um bruto. Só se for baseado nisso. Porque é quase impossível nós sabermos tanto de Deus, sabermos tanto de Cristo,
e ainda ficarmos pelo caminho. 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam, para que eles, a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Mas entenda que eu estou falando de pessoas que não conhecem a Deus. O nosso entendimento, ele é aberto. A palavra de Deus nos dá o direito de pensarmos como Deus, irmão, como Cristo, com a mente renovada. Aleluia. Nós temos essa capacidade. Porque o Senhor, o Santo Deus, Ele está conosco. Eu não abro mão disso. Ele está conosco. E nos conduzindo para uma vida eterna. Na caminhada do Egito para Nova Canaã, era um homem que fracassa, que sente tristeza, que fica com raiva às vezes. Mas esse Senhor dos exércitos que nos está levando a Nova Canaã, Ele é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Que quem está conosco é o Deus de Jacó. Glória a Deus. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza. Acho fantástico um texto que diz assim: ainda que os mares se embrabeçam, mesmo assim, não seria suficiente para nos afastar de confiar, melhor dizendo, nesse Deus da promessa. Eu estava conversando com a Jesse, né? Nós estávamos no Batente, a gente estava conversando, e houve um momento em que eu fiz uma pergunta assim. Eu até falei agora há pouco. Se Cristo voltasse hoje, como você estaria? Aí houve algumas pessoas, que eu não vou dizer o nome, né? Que disseram que não estariam preparados. E eu mesmo respondi pela irmã Jesse, né? Eu disse, e você também não ia não? Porque você tem um casamento aí pela frente, né? Ela disse, irmão, a salvação é individual. Eu não me prenderia ao relacionamento, ao casamento. Eu iria com o meu Senhor. Glória a Deus. E eu fiquei pensando, irmãos, se nós entendemos que a salvação é individual e que está prometida ou preparada por Deus para nós, por que é que eu me preocupo com a vida da Sandra? Por que é que eu questiono como é que ela vive, como é que ela anda? Por que nós nos preocupamos com essas coisas que não levam a lugar nenhum? A salvação não é individual. Ela pode dizer o que quiser comigo, ela não vai me tirar do foco. Provo isso, irmãos. Não sei nem se devia falar isso, mas eu vou falar. Fui já acusado aqui de namorar. Não foi só uma vez. Inclusive com a Sandra e com a Joana. Fui acusado aqui de pedofilia. Você sabe o que é a minha preocupação com isso? É o tamanho. Eu não estou nem isso, não me tira do foco, irmão. Você pode dizer o que quiser. Eu não tenho nenhuma preocupação. Por quê? Porque tem um texto em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Se a Ana Cristina puder encontrar, nós vamos. Eu afirmo, isso é Jesus dizendo, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. É isso aqui a promessa de Deus, irmãos. Quem crê nele não entra mais em condenação. Passou da morte, do estado de morto para um estado de vivo. Ou então da morte condenatória para a vida eterna. Sem se preocupar de que será condenado. É isso aí. Porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele pagou os nossos pecados. A nossa condenação, a Bíblia diz que Ele levou. No livro de Colossenses vai dizer que Ele rasgou a escrita de acusação que havia contra nós. E encravou na cruz.
E nós não abriremos, não devemos abrir mão disso, irmãos. Eu fico pensando assim, se no tempo de Paulo, no tempo dos discípulos, já era falado que Jesus voltaria. Se estava perto naquele tempo, 2000 anos depois, hein? Uma das evidências, irmãos, uma das evidências da vinda de Jesus Cristo, que ele próprio disse, é quando houvesse guerras, terremotos, peste, fome em vários lugares. Se isto é um acontecimento normal da natureza, como saberei que essas coisas estão perto? Quando elas se intensificarem. Mais fome, mais peste, mais terremoto, mais gente negando o evangelho. Aí está se aproximando. Porque é isso que ele disse. Quando essas coisas estiverem acontecendo, é o princípio que eu estou chegando. Ou você pensa que o que está acontecendo no mundo foi só realmente uma coisa do acaso? Não é permissão de Deus? Deus, irmãos, ele nos peneirará, ou seja, nos peneirará mesmo. Assim como a melhor coisa que eu acho é quando do ouro. Eu até falei na mensagem passada. É que passaremos pelo crivo do Senhor, irmãos. Porque herdarão os céus, esse céu de glória, esse céu maravilhoso que eu falei, somente aqueles que tiverem convicção. Lembra quando Gideão, não sei se vocês sabem dessa história, ele é chamado para reinar sobre os israelitas. Os israelitas estão nas mãos dos midianitas, parece. E o Gideão, ele é um homem filho de um sacerdote idólatra, de um sacerdote de Baal. E ele aceita o chamado de Deus. E naquela listagem de Gideão, parece que 32 mil soldados se alistaram para guerrear contra os midianitas. De 32 mil soldados, quando ele disse que os medrosos e os fracos ficassem pelo caminho, parece que ficou aproximadamente 20 mil pessoas, irmãos. 20 mil pessoas. O que eles estavam fazendo? Pegando carona com os outros. Na realidade, eles não queriam ir. Para o reino do céu, ninguém pega carona, irmãos. Para o reino do céu, como falou a irmã Jéssica, é individual. O seu compromisso com Deus é você e Deus. É você e Deus. Que nem a gente convida, às vezes, algumas pessoas. E a pessoa diz, não, se o meu marido for, se minha mulher for, se meu filho for... Meu amigo, e se eles nunca forem? Você também nunca vai. Por isso, o recado que eu deixo nessa noite, para aqueles que já têm convicção da sua salvação, se purifique mais. Almeje mais os céus. Busque mais o céu. A gente estuda sobre tudo. Preocupação sobre o céu é pouca. E nós precisamos começar a sentir falta desse lugar, irmãos. Essa vida que nós temos aqui, ela é rápida demais, passageira, né? De uma hora para outra a gente está dando adeus. E não tem ninguém que questione Deus por que ele fez isso. Ele é que manda. Aleluia, Deus. Ele é quem governa. Para encerrar, eu gostaria de fazer a leitura de Apocalipse. E aí eu estarei encerrando. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 8. Só farei a leitura, não farei nenhum comentário. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos.
Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos dele todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. E com essa leitura eu encerro aqui as minhas palavras e agradeço ao pastor mais uma vez, por ter me confiado essa oportunidade. Eu queria orar com você apenas um minuto. Meu querido e amado Deus, Senhor dos exércitos, cheio de glória, dono de tudo, Rei dos reis, aleluia, Deus. Oh Senhor amado, Tu reina eternamente, Senhor. O Teu trono, Senhor, é inviolável, ó Deus. A Tua majestade, Senhor, é suprema, Pai. Aleluia, Deus. Meu Deus, nos ensina cada dia, Senhor. Nos ajuda cada dia, meu Pai, a almejar, Senhor, essas coisas, Pai, maravilhosas que o Senhor nos preparou, Pai. Não nos deixe, Senhor, ficar pelo caminho, ó Deus. Que esse mundo não nos embarace, Pai, mas que nós possamos, Senhor, não ligarmos para essas coisas que aqui existem, ó Deus, e continuarmos a nossa trajetória, meu Deus, rumo a Canaã celeste, onde o Senhor habita, e contigo habitaremos para todo sempre. Amém e graças a Deus.